expressão, ela significa você se adaptar. Significa você estar em constante aprendizado. E é bem interessante porque isso não é ruim. Se só isso não é moderno. O problema disso é que tudo está se tornando obsoleto. Uma tecnologia, por exemplo, de 5 anos atrás, já não é mais aquilo que era necessário. Até ainda pode estar sendo usado, mas não é o top de linha. As coisas vão se modernizando e tem que ir se adaptando. Isso faz parte desse constante aprendizado. E uma coisa bem interessante, quem aqui presente ainda usa o pendrive? Pode se manifestar. Temos algumas pessoas. E isso faz parte, porque ainda é algo recente. Mas eu posso dizer que você já é uma pessoa relutante. Porque se nós colocarmos mais 5 anos, o pendrive vai ser mais ou menos quando a gente hoje olha para o Walkman lá atrás. Caramba, eles usavam isso? Vai se tornar algo obsoleto. Um pouquinho mais além. Quem aqui ainda ouve música com CD? Temos 3 pessoas. De manhã tínhamos apenas uma. No mundo moderno, é quase jurássico já. É como se a gente pensasse em usar o LP, porque já está se modernizando. E a gente tem que ir se adaptando com isso. E não está errado em a gente se adaptar. Faz parte, o contrário, não é uma coisa ruim. A gente precisa disso. A gente precisa se adaptar e se moldar dia a dia, porque quem não está se adaptando está ficando para trás. O problema maior desta modernidade, desse modernismo chegando, é que ele está adentrando nas nossas vidas cotidianas como um todo. E aí quando eu falo como um todo, é inclusive na nossa vida espiritual. Inclusive, dessa forma, as modernidades têm adentrado na nossa vida e parece que o que Deus fez lá atrás, lá antigamente, já não é mais tão presente hoje, já não é algo mais tão atual hoje. E aí a gente olha para aquilo e diz, já tem algumas coisas meio fora de moda. Então a gente olha para algumas situações e diz, hoje já não é mais tão bem assim. A Bíblia diz, a Bíblia fala, mas os tempos mudaram, são outros tempos, então a gente tem que ver de uma forma diferente. Perigo. Porque quando a gente vive dessa forma, a gente vive sem convicções. Porque o que era ontem, hoje já não é mais. A efemeridade que a vida trouxe nos leva a viver de sobreaviso, em constante sobreaviso, porque eu não tenho certeza se o que eu ouvi ontem é válido para hoje. Eu não sei se o status em si é algo bom. E uma coisa bem interessante para a gente pensar em detrimento disso uma pessoa hoje ela não é conhecida intelectualmente pelas suas cadeiras de universidade, pelo que ela estudou, pelo que ela se formou, não. Ela é conhecida e o status dela é olhado e visto como bom se ela tem alguns 1.000 ou milhões de seguidores nas suas redes sociais. Já não faz mais tanta importância a pessoa ter um doutorado, ter algo assim. Mediante o todo da população, eu estou falando. O que é moderno? Tem 3 milhões de seguidores. Essa pessoa é importante. Estamos se adaptando. Da mesma forma, as crianças hoje em dia, elas não querem mais escrever tanto. Porque é uma perca de tempo. Poxa, tem o tablet, tem o computador, tem tudo que eu posso. Eu vou lá no Google e vejo. Para que eu preciso ficar escrevendo? Outro dia meu filho chegou da escola. Pai, a professora fez a gente escrever 3 folhas. Eu disse, que bom. Bom nada, dói a mão. E a gente vai se adaptando a essas coisas, achando que é normal. E aí o difícil para isso é para os professores, porque os professores têm que se reinventar, se readaptar, porque eles não precisam somente só ensinar. Eles têm que despertar o interesse na criança em continuar aprendendo.
E isso nos afeta também. Porque, afinal de contas, livros já não interessam mais tanto. A gente está numa era, outra era, então isso aí já ficou um pouco ultrapassado. Só que é interessante a gente olhar para isso, e é por isso que eu quero falar hoje sobre um livro que ele continua nos desafiando. A gente continua olhando para ele, e ele não parou no tempo. A Bíblia não parou no tempo. E apesar de nós usarmos hoje um texto lá do Antigo Testamento, ou seja, lá dos tempos antigos, ainda a gente pode ver coisas atuais. Ainda a gente pode ver coisas que não mudaram, a forma como é aplicado. E esses ensinamentos que a gente vai tirar hoje, eles são úteis porque a Escritura toda ela é apta para nos ensinar, para nos corrigir. Eu quero compartilhar com vocês algo que está lá no livro de Números, lá no Antigo Testamento. Livro este que no original se chamava Deserto, e nas traduções veio com esse nome de Números, o que não está errado, porque define o que está escrito lá. Números vai falar literalmente de números, vai falar da quantidade das tribos, vai falar das funções, dos numerais todos em função de tudo o que acontece lá, e é um livro bem interessante. Só que para a gente entender o livro de Números, a gente precisa voltar um pouco antes ainda. Quando Deus faz uma promessa a Abraão e diz: olha, de ti eu vou fazer uma grande nação. Em ti eu vou fazer grande número de pessoas, de ti. E através dessa promessa, quando a gente vê no decorrer da história de Gênesis, o povo é levado para o Egito por José, um dos filhos de Jacó. E aí ele leva seus irmãos, a sua família para lá, e o povo começa a morar lá no Egito, e aí começa a crescer. Passa a geração de José, passa a geração daqueles que conheciam José e de por que aqueles povos estavam lá, e aquele povo começa a ficar muito grande e começa a assustar, porque agora eles vão tomar conta. Já viu o caxiense, alguns anos atrás? Olha, esse pessoal está vindo para Caxias, vai tirar tudo nossos empregos. É mais ou menos o que aconteceu lá no Egito. O pessoal não queria mais saber daquele povo, então eles escravizam aquele povo. E Deus vai levantar Moisés para libertar aquele povo, para tirar aquele povo da escravidão, para levar eles para a terra prometida de Canaã. Deus vai dar referências para eles, como eles deveriam viver, porque já eram mais de 3 milhões de pessoas. E essas regras, que quando a gente olha lá no Antigo Testamento, eram necessárias, porque a gente sabe que onde tem pessoas é necessário ter regras. Imagina 3 milhões, mais de 3 milhões de pessoas. Era necessário ter regras para eles. Era necessário para o bem deles. E aí quando a gente entra em Números, o livro ele vai começar já falando de 2 anos após o povo ter saído do Egito. Números 1:1 nos confirma isso. No 2º ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no 1º dia do 2º mês, o Senhor falou a Moisés. Note que já faziam 2 anos que eles tinham saído. Já faziam 2 anos que eles tinham visto inúmeros feitos de Deus para libertar eles de lá. Já faziam 2 anos que eles tinham experimentado grandes coisas de Deus. E um ano passa, outro ano vai, e nossa tendência natural é esquecer de algumas coisas. E é interessante porque esse povo só tinha a nuvem de fumaça para proteger eles do sol e a nuvem de fogo à noite para esquentar e guiar eles no deserto. Eles só tinham o receber o manjar deles do alto dos céus enviado pelo próprio Deus. Só isso. Eu acho que você nunca experimentou algo assim de Deus. Eu não. Tão grandioso assim. Mas não é diferente das coisas que eu já recebi de Deus, porque eu tenho um coração grato, e entender isso faz parte da nossa vida cristã. Ser grato por tudo que Deus nos concede, não precisa ser grandes coisas, mas as pequenas coisas também. Mas esse povo esqueceu.
Já faz 2 anos que a gente está no deserto. Já faz 2 anos que a gente está aqui. E aí Deus dá uma ordem para Moisés. Que ordem foi essa? Olha, você vai contar o povo. Você vai fazer um censo do povo. E por que isso? No Egito, Deus havia lutado por eles, havia demonstrado para eles e para o povo que estava lá e os povos ao redor quem era o Deus de Israel. Deus tinha lutado por eles, tinha tirado eles de lá com grandes feitos, grandes sinais. E agora eles teriam que lutar pela terra que eles estavam indo para possuir. A terra prometida era eles que iriam conquistar essa. E a importância do censo era justamente nesse sentido, Deus mostrar para eles, olhem para vocês, quão numerosos vocês são, quão capazes vocês são. Eu estive com vocês todo esse tempo e continuo com vocês. Deus estava mostrando para eles o poderio deles, que Deus tinha dado para eles. Nesse censo foram contados homens de 20 anos para cima. Por quê? Porque eram esses homens que iam lá conquistar a terra de Canaã. E é interessante porque quando é contado esses, simplesmente dos 20 anos para cima, a gente vai lendo lá o livro de Números, e são números assustadores. Porque quando a gente olha, por exemplo, para a menor tribo capaz de lutar, simplesmente homens capazes, de 20 anos para cima, mas a menor delas, que era a tribo de Manassés, tinha 32.200 homens capazes. Se você for pensar, 32 mil? Não sei, não olhei a capacidade do estádio do Ju aqui, mas eu acho que é mais do que isso. O estádio do Ju é menor. Flores da Cunha, aqui próximo a nós, tem 31 mil e uns quebradinhos de pessoa. Menor do que esses homens da tribo de Manassés que poderiam lutar. Era uma Flores da Cunha inteira de homens capazes para guerrear. Deus está dizendo para eles, ó, eu trouxe vocês até aqui, eu estou com vocês, eu capacitei vocês. E aí vai falar sobre alguns deveres que eles deveriam ter, algumas instruções para que essas tribos pudessem ter um bom convívio na forma como eles viviam. E a gente vai ver no decorrer do livro que o povo vai se rebelar inúmeras vezes contra o seu líder, mas principalmente contra Deus. Inúmeros relatos de pecados e as consequências desse pecado acabam no meio do povo. E aí quando o povo tem o coração contrito, se volta para Deus, se arrepende do que fez e pede para Deus, clamando para Deus, Deus muda aquela situação, Ele vai perdoar e vai trazer alívio para o meio deles onde eles estão vivendo. E o que eu quero expressar nessa noite é para a gente olhar para esse livro com o olhar de ter um coração convicto. E esse não é só simplesmente falar do povo, como eu falei, a palavra de Deus ela é apta para nós hoje, para nós olharmos e aprendermos também. Eu quero falar especificamente de um texto bem conhecido, capítulo 13 de Números. E nós vamos tirar princípios aqui sobre isso, sobre ter um coração convicto. Moisés vai chamar alguns homens para espiar a terra. Você já conhece essa história. Lembrando que as tribos foram divididas em 12 tribos. Então ele chama um de cada tribo. Não porque ele quis. Mas olha o que fala o versículo 1 do capítulo 13. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Não era simplesmente só a vontade de Moisés, é o Senhor dizendo para ele, Moisés, ó, você vai escolher um de cada tribo. E esses homens não era qualquer um deles. Aqui fala que cada um era chefe entre eles. Esses homens eram notáveis no meio do povo. Esses homens eram conhecidos. Esses homens eram referência.
Esses homens eram aqueles que todo mundo, de certa forma, olhava assim, poxa, aqui ele é da tribo tal. Olha, referência. E o interessante é que o que está falando aqui é que eu vou dar aos filhos de Israel. Quem vai dar? Deus estava falando. Olha, envia esses homens para espiar a terra que eu vou dar. A promessa já estava feita. Quando alguém te diz assim, ó, vai lá naquela loja e escolhe uma roupa que é sua. Você vai chegar lá e ficar com medo do preço? Não, está te dando, é seu. Você vai receber. Aqui Deus está falando, ó, vão lá e olhem a terra que eu vou dar para vocês. Isso ficou bem claro. E aí, olhando para essa história dos espias, qual o nome que você lembra desses espias? Qual o nome que vem à sua mente? Pode falar. Não ouvi. Caleb. Mais algum? Josué. Josué, Caleb. Mais algum? Eram 12, sem olhar na Bíblia, de cabeça. Mais nenhum? Poxa, eram 12. A gente só lembra de 2. Mas por que isso? Porque a gente vê aqui um primeiro problema. Lembra que a gente vai falar de coração convicto. A gente vê um primeiro problema aqui nesse ponto, que é quem não tem um coração convicto, não é referência. Quem não tem convicção na sua vida, convicção no seu coração, com relação ao que crê, não é referência. Mas por que isso? São 12 homens enviados, a gente só lembra de 2. Vou te dar a listinha dos nomes aqui. A minha esposa está em casa, está assistindo. Eu brinquei que hoje de manhã eu disse assim, a gente está esperando um filho, não sabe ainda se é menino ou se é menina. Vou considerar um desses 10 aqui, porque são nomes, afinal, né? A gente está naquela escolha de nomes. Quer ver se você lembra algum? Samua, Safate, Gilgeal, Paute, Gadiel, Gade, Adimiel, Setur, Nabi, Jeuel. Alguém pescou algum nome aí e relembrou? Não, né? E é interessante porque geralmente quando a gente conhece alguém com um nome diferente, a tendência é a gente gravar. Poxa, olha, diferente. Mas a gente não lembra desses homens aqui. Esses homens aqui não marcaram a sua geração, não marcaram a sua história. Por que isso? Vamos à história. Eu vou ler alguns textos, ficou um pouquinho extensa a leitura. Eu combinei com a Arlise já ali para não judiar muito dela, tadinha, mas são alguns textos que eu vou estar lendo, tentar apurar alguns aqui. Versículo 17. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habitam, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Depois o versículo 23 vai falar o seguinte: depois foram até o vale de Escol e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos. Esses homens receberam uma missão, ó, vão lá e espiem a terra. Olhem, vejam como é que é, se há mata, se há campos, vejam como é que é a terra, se é fértil, se não é, vejam se as cidades são fortificadas ou não, espiem, vão lá e tragam frutos dessa terra para nós vermos. Então esses homens foram, e aí esse versículo 23 é bem conhecido porque fala de um cacho de uva enorme. Eles trouxeram romãs, eles trouxeram figos, mas o que nos chama a atenção aqui é um cacho de uva que 2 homens precisaram carregar numa vara. Você certamente já foi nas nossas redondezas aqui, nos imensos parreirais que tem. Eu nunca vi um cacho de uva assim. Se você viu, talvez não, não foi nem perto desse aqui. A gente tem o privilégio de acompanhar parreirais aqui, mas não tem, é difícil de ver algo assim.
Mas isso era algo que era diferente, era diferenciado. E aí, depois de 40 dias, esses homens olhando e espiando lá e vendo como é que funcionava tudo, eles voltam, trazendo esses frutos e trazendo os relatos sobre a terra. Missão dada foi missão cumprida. O que eles chegaram falando? Olha, versículo 25. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra, vieram a Moisés, a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação, e mostrando-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. E eu imagino aquele povo tudo ali ao redor para querer ver, e eles, olha, a terra é boa, a terra mana leite e mel, é uma terra realmente é ótima para a gente lá. Olha os frutos daqui, e aí a gente vê, caramba, olha só, é uma terra fértil, é algo bom para nós, e está tudo muito bom. Eles cumpriram com a missão que foi dada a esses 12 homens. Mas aparece um segundo problema, de quem não tem um coração convicto. Quem não tem um coração convicto tem que lutar contra o pessimismo. E isso é muito real. Porque esses homens chegaram falando, olha, a terra mana leite e mel, a terra é boa, ótima, os frutos estão aí, e aí continua versículo 25, mas o povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam lá nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Quem eram esses povos? Eram povos conhecidos por guerrear. Eram povos conhecidos por ser grandes povos. Eram povos conhecidos porque eram homens valentes. E agora, olha, a terra é boa, mas esse povo é poderoso. As cidades, ótimas, mas é difícil. Lutando contra o pessimismo. Os cananeus habitam lá, os jebuseus e tudo. Desses povos, depois vai falar um pouquinho mais para frente, a gente vai ler que descende os gigantes, lá da história de Davi e Golias. É desse povo, um desses povos aqui que ele vem. Então, quando eles olham para isso aqui, o olhar deles se fixa na dificuldade. Mas eu não quero falar sobre só os problemas do que está ocorrendo aqui. O meu objetivo não é reforçar o erro desses homens. O meu objetivo é falar sobre o olhar convicto, sobre um coração convicto. E a posição de quem tem um coração convicto é totalmente diferente. Olha o que Caleb vai falar, versículo 30. Então, Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Você consegue notar a diferença de postura? Aqueles homens dizem, a terra é boa, mas não dá, porque o povo é difícil, o povo é forte, as cidades são fortificadas, não dá para nós. Caleb, pelo contrário, ele disse, olha, conseguiu fazer todo mundo escutar ele. Aí eu já acho que o cara tinha culhões, né? Porque devia estar um burburinho naquela hora e ele fez o povo calar e disse, olha, vamos subir agora, vamos tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes. Olhem para nós, para a nossa quantidade, olha para quem nós somos, vamos lá, vamos à batalha. A gente tem uma promessa de que essa terra é nossa. Quem tem um coração convicto produz diferentes posicionamentos de quem não tem. Ele tinha convicção de que aquela terra, por mais que ele estava vendo algumas coisas, Deus tinha prometido para eles. E quando não se tem confiança, quando não se tem convicção, a postura diante dos problemas geram mais problemas, porque mediante as circunstâncias, o que se faz? Se recua, se acua, não se enfrenta. E não ter convicção, não ter postura, gera pecados.
Quando não se tem convicção do que você vive diante de Deus, da forma como você deve viver, e negocia isso, aí acontecem as traições, aí acontecem as mentiras, aí acontecem os roubos, os desvios de caráter de todas as formas, porque não se tem convicção de como deve proceder, não se tem convicção de como deve viver. Então eu vou, como o hino que a gente sempre fala aqui, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque eu não sei, tá tudo mudando, né? Então tenho que me adaptar. Vamos deixar acontecer para ver como é que vai ser. Não se tem convicção. Gera problemas. E a falta de convicção desses 10 homens que foram lá espiar a terra produz algo ali de uma forma no povo. Olha o que fala no versículo 31. Porém, Caleb tinha falado, vamos lá que a gente é capaz de conquistar. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Perceberam aqueles homens que falam assim, a terra é boa, mana leite e mel. Agora começaram a falar mal da terra. Essa terra aí, ela engole os seus moradores. Não, a gente não pode ir lá. Tu está falando que a gente é... Não vamos nem dar bola para esse cara. A gente está falando que não é bom. A gente é a maioria aqui. Quando homens maus estão à frente, eles geram medo em seus liderados por causa de atitudes maus. E através disso gera confusão, gera conflito. E as pessoas não sabem mais o que seguir. Lembra que eles eram referência, eles não eram qualquer um. Eles eram homens notáveis dentro da sua tribo. Mas eles não tinham um coração firme, eles não tinham convicção no seu coração de que Deus havia dado uma promessa para aquele povo, que aquela terra iria ser dada. Apenas o status de alguém que é conhecido não vai gerar bons administradores. Apenas ser reconhecido não vai garantir sucesso da missão. Hoje, por nós vivermos um meio onde tudo é aceitável, e o aceitável é você se adequar ao contexto onde você vive, e veja bem, eu não estou indo contra isso, a gente tem que se adaptar sim. O problema é que quando a gente abre mão de valores para se adaptar e ser aceito, aí sim é um problema. Quando a gente tem que se adaptar, porque hoje as coisas, o certo já está tão ultrapassado, já não é mais tão bem assim, eu tenho que me moldar, gera um problema. Hoje eu tenho que ter uma mente aberta, então eu tenho que aceitar algumas coisas. O pecado não se aceita. A Bíblia ela foi escrita alguns 1000 anos atrás, mas ainda hoje ela é moderna. Hoje ainda ela é útil, hoje ainda ela é apta para corrigir, para disciplinar, para ensinar. Porque ela é a palavra de Deus. É a expressa vontade de Deus para nós, e isso não é negociável. Quando eu acho que eu posso negociar, porque olha, mas não é bem assim, está escrito lá na Bíblia, mas hoje a gente se adapta e vamos fazer desse jeito porque é modernidade. Vai dar errado. O pecado sempre traz consequências. O pecado sempre vai gerar malefícios. E olha o que aconteceu com o povo por causa do posicionamento e do receio desses 10 espias. Já no capítulo 14, versículo 1, fala que então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto.
E por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. A gente vê aqui um povo que está chorando agora, desejando o tempo da escravidão. Eles foram libertos daquilo por Deus, eles foram trazidos para uma nova terra, uma nova vida, mas eles estavam chorando por aquilo lá. Já viu quando a pessoa às vezes se converte e fica naquela introspecção? Mas naquele meu tempo que eu aproveitava, aquilo sim que era bom. O tempo do Egito não faz mais parte da nossa vida. Os prazeres diante já não fazem mais parte do nosso viver diário. Quando esse povo olha para isso, e esse povo acaba voltando para tudo o que eles querem, que era lá de trás, é porque eles deram ouvidos a homens que não tinham convicção, eles escutaram a voz daqueles que mais temeram do que creram na promessa. Esses homens não tinham no seu coração a convicção daquela terra prometida. Então eles passaram a olhar simplesmente para a dificuldade. Eles se revoltaram contra o próprio líder deles e diziam: é melhor a gente achar outro e a gente voltar para o Egito, outro para nos liderar. Aquele ali já não serve mais. Eles tinham à frente deles um homem que eles tinham visto Deus agir através da vida dele. Tinham visto Deus ouvir as orações e as petições dele. Tinham visto grandes coisas acontecer por intermédio da vida daquele homem, mas ele não serve mais, já está antigo. Já se passou 2 anos, a gente não quer mais ele. A gente quer novas coisas. Tudo por falta de convicção. Mas aí, lembra que eu falei que eu quero reforçar o coração convicto? A gente olha e vê que um coração convicto, um coração firme, ele vai produzir decisões firmes, ele vai produzir posições firmes, posicionamentos firmes. Porque não é o que a maioria está fazendo que eu tenho que fazer. Não é porque os outros estão achando que deve ser feito que eu devo me adaptar a isso. Espera aí, olha o que fala o versículo 5. Então Moisés e Arão, que eram os líderes do povo, caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo desta terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Os 2 líderes principais daquele povo, eles se prostram com o seu rosto em terra. Esses 2 homens mostram um sinal de humilhação, de estar com o coração contrito com aquilo que eles estavam ouvindo e vendo acontecer. 2 outros homens daqueles que foram espiar a terra, rasgaram as suas vestes. Nesse contexto era um sinal de ainda maior indignação, ainda maior humilhação. Era de não estar aceitando aquele posicionamento, era algo que vem de dentro: olha, eu não aceito isso. E aí eles falam ao povo, eles clamam ao povo: olha, a terra é boa, não sejam rebeldes contra Deus. Não tenham medo desse povo, porque o Senhor nos dará vitória, Ele está conosco. O Senhor está conosco, isso sim é confiança. Isso sim é convicção de coração. É não olhar para a circunstância, por mais que não esteja se vendo o amanhã ou o depois, é saber que é Deus quem tem cuidado de nós. Isso depois a gente vai ver que é mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Essa é a prática. Não estou dizendo que isso é fácil. Não estou dizendo que é comum
fazer isso, mas é o melhor fazer isso. Colocar todos os nossos medos e anseios nas mãos de Deus. Isso sim é confiança. Esse povo ouviu o que esses dois homens falaram, viu o posicionamento dos líderes, mas ainda assim eles temeram mais do que creram. Versículo 10. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deveriam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me provocará e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você um povo maior e mais forte do que esse. Geralmente, quando se olha principalmente para o Antigo Testamento, as pessoas dizem: mas Deus era mau, né? Mandava matar, morria um monte de gente. Tira o foco e põe o foco certo. Que povinho danado. Que coraçãozinho ardiloso. Porque eles viram tanto de Deus por eles. Eles experimentaram tantas coisas boas de Deus e ainda assim agora não queriam mais nem saber de Deus. Eles não queriam saber do que estava acontecendo. Então Deus, olha, esse povo não dá, fazer um novo povo, levantar uma nova nação. E aí entra o papel do líder. E daria para falar sobre papéis de liderança, mas não é o nosso foco hoje, mas o posicionamento desse líder nos ensina, porque ele vai se colocar diante de Deus. Ele vai chegar aos pés de Deus e vai clamar pelo povo. Ele vai chegar diante de Deus, Moisés chega ali e clama pelo perdão de Deus para tudo aquele povo estava fazendo. Deus vai perdoar, mas ele vai dar uma sentença em cima disso. Versículo 20. O Senhor respondeu, ele está falando agora para Moisés, porque Moisés foi orar, foi clamar pelo povo. Conforme você me pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Todos esses homens, contados no censo, capazes de lutar de 20 anos para cima, não iriam entrar na terra prometida. Eles iriam vagar agora por 40 anos, por o deserto, até que aquela geração toda morresse. Os filhos deles, que eles falaram que estavam ali para ser por presa dos animais, Deus falou: ó, esses vão entrar. Os filhos vão entrar, os pais não. Foi algo que eles receberam como punição. Versículo 26 confirma isso para nós. Depois, o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês, que foram contados no censo de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa, esses eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá no deserto. Os filhos de vocês serão pastores nesse deserto durante 40 anos, e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40
anos e terão experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí morrerão. Por que o povo passou 40 anos? Por causa de decisões erradas. Não foi a primeira vez que eles estavam se opondo a Deus. O texto anterior ali fala que já 10 vezes eles vinham fazendo isso. Não foi de primeira. Veio erro após erro. Se passaram 40 anos no deserto por causa de uma geração que não tinha convicção. Uma geração corrupta que preferiu muito mais e teve água na boca pelos alhos e pelas cebolas lá do Egito. E valorizaram muito mais aquilo lá, o tempo da escravidão, do que o tempo da libertação. Eles passaram esses anos todos no deserto, porque não souberam valorizar o que Deus tinha feito por eles até ali. Eles não souberam valorizar nem o que Deus dava para eles, que Deus mandava o alimento todos os dias, através do maná. Esse povo precisou pagar por 40 anos, porque eles não tiveram convicção na promessa que Deus tinha dado. Josué e Caleb, eles tinham um espírito diferente, eles tinham um posicionamento diferente, porque os seus corações estavam convictos na promessa que eles receberam de Deus. E eles perseveraram, é o que o texto fala, o versículo 24 diz isso, olha, falando ali mais especificamente de Caleb, mas fala, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou a sua descendência, e a sua descendência a possuirá. Perseverança. O que isso diz para mim e para você? A vida com Deus vai ser um mar de rosas? Você não vai ter problemas nunca? Não é isso que fala. Jesus mesmo diz, olha, no mundo vocês terão aflições. Agora, tende bom ânimo. Perseverar nos lembra um texto que eu gosto muito, de conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Não é simplesmente só dizer assim, não, Deus, eu estou precisando de Ti agora, estou contigo. E agora, não, está tudo bem, vou viver minha vida, fica aí de cantinho que depois eu volto, Deus. Quando eu precisar, estamos aí, estamos juntos, beleza. Não é isso. Perseverar em conhecer a Deus significa eu buscar Deus continuamente. Significa eu estar me esforçando em buscar, me esforçando no sentido de que eu quero conhecer mais. Eu sou limitado, eu tenho minhas limitações, Deus, então me ajuda na minha falta de fé, ajuda nas minhas incapacidades, me capacita porque eu quero me aproximar mais de Ti. Em todas as circunstâncias a gente deve nos lembrar, e isso a gente deve nos lembrar diariamente, o que fala no capítulo 14, versículo 9. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles, não tenham medo dos problemas. Problemas todo mundo tem, todo mundo passa. Agora Deus é contigo, em todas as circunstâncias. Como eu falei antes, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Colocar isso na prática significa olhar para a promessa, é olhar para Cristo, é olhar para aquele quem veio nos resgatar, é olhar para Ele e saber que é Ele quem nos capacita, é saber que Ele está conosco em todas as horas, é saber que, como Gálatas 2:20 fala, agora eu já estou crucificado com Cristo. Davi usou antes aqui isso, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É eu lembrar disso todos os dias, é eu buscar saber que o meu viver agora é Cristo. Eu proclamar isso com fé, de saber que quem vive em mim é Ele. As minhas vontades muitas vezes são contrárias à vontade dEle, mas eu saber que eu colocar meus joelhos diante de Cristo, eu colocar a minha convicção e a minha mente e a direção a Cristo, tudo vai mudar, tudo vai fazer sentido diferente. Josué e Caleb tinham esse coração convicto na promessa de Deus. Eles viram
as mesmas dificuldades que os outros 10. Eles estavam os 12 lá juntos. Tudo que os outros 10 viram, eles viram também. Mas aquilo não foi um impedimento, isso não foi capaz de amedrontar eles, porque a confiança deles era em algo muito maior. A confiança deles mudou a história da vida deles. A confiança dele mudou a vida deles. Eles também permaneceram no deserto 40 anos, mas eles adentraram depois para conhecer e possuir a terra que o Senhor tinha prometido. Deixa eu te perguntar, quantas vezes eu e você, nós desanimamos em meio às dificuldades? Quantas vezes eu e você tememos e olhamos mais para o problema do que olhamos para Deus? O Senhor que dá a promessa continua o mesmo. Mateus 28 e 20, o finalzinho é um texto bem conhecido. Quando Jesus veio, se entregou por mim e por você, Ele se deu voluntariamente para que eu e você tivéssemos vida. E quando Ele está subindo aos céus, Ele profere isso aqui. Mateus 28, finalzinho 20 ali. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. A promessa é de Jesus para mim e para você. A promessa é daquele que pode cumprir. Por que então a gente vive temendo? Por que então a gente vive duvidando? Da mesma forma como esse povo tinha uma promessa de que eles tinham uma terra para conquistar, eu e você temos a mesma promessa no sentido de que Jesus falou que Ele ia preparar um lugar para que onde Ele está, nós estivéssemos juntos com Ele. É através disso, é através dessa promessa, dessa terra prometida, que a gente precisa se apegar com convicção na vida que tem nos sido proposta em Cristo. Para chegarmos lá, a gente necessita crer, a gente precisa perseverar, a gente precisa olhar para Ele. A gente não precisa olhar para as circunstâncias que estão à nossa volta. A gente não precisa temer situações. A gente precisa simplesmente crer que Ele fez essa promessa de preparar esse lugar e Ele vai nos levar para estar junto a Ele. Mas por que a gente negocia muitas vezes? Por que a gente abre mão muitas vezes? Porque o nosso foco, muitas vezes, é algo terreno. E a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celestial. Quando a gente aceita Cristo, a gente aceita os benefícios da cruz em nossa vida. E é dom gratuito de Deus para nós. A graça nos alcançou. A graça nos faz sentirmos a alegria de como cantamos antes. Ainda bem que eu vou morar no céu. Nós vamos cantar uma outra música para encerrar, mas eu quero ajudar você nesse momento a pensar sobre isso. Como está o seu coração com relação à sua convicção de vida em Deus? Você está firme nos seus anseios, nas suas convicções? Ou os seus medos, os seus anseios têm tomado conta das situações? O que tem sido mais forte no seu dia a dia? O seu medo ou você vive convicto de que você crê em Jesus e você vive para Ele? De que você pertence a Ele e agora a sua vida está nas mãos dEle, como você declarou antes? Por mais que tenham dias difíceis e dias maus, Ele está conosco. É Ele quem é o nosso socorro bem presente. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos faz olhar e caminhar adiante. Declare que Ele é a razão do seu viver. Declare diariamente isso com convicção. Deus, eu não estou vendo a circunstância, eu não consigo agora discernir, mas eu creio que Tu estás comigo aqui. Entenda que Ele é a razão de tudo que você é, e tudo que você precisa também está em Cristo.
E é somente de Cristo que eu e você precisamos para permanecer nessa caminhada. Convictos de que o que Ele fez por mim e por você foi suficiente. E o que Ele foi preparar para mim e para você é algo que a gente vai poder gozar ao lado dele da melhor forma possível. Porque Ele fez a promessa e Ele é fiel para cumprir. Incline sua cabeça, vamos orar. Jesus, nós entendemos, Senhor, que muitas vezes nós colocamos os nossos anseios à frente, Senhor, do que Tu tem para nós. Nos perdoa. Nos ajuda a olhar, Senhor, para o que Tu tens de fato para a nossa vida. Nos ajuda a olhar para o autor e consumador da nossa vida. Ó Pai, nos capacita a entender, Senhor, que Tu és o mesmo ontem, hoje e vai ser amanhã e eternamente, independente do que esteja acontecendo. Obrigado porque Tu não nos deixa só em momento algum. Obrigado, Senhor, porque mesmo se levantando inúmeras situações, nós podemos olhar para Ti e saber que Tu está trabalhando em nosso favor. Porque Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus pessoal, Tu és um Deus que trata com cada um aqui, da forma como tenha olhado para a sua vida, para os seus problemas. Tu possa nos ajudar a conseguir olhar para Ti em primeiro lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Josi, pela palavra. Os nossos corações se colocam em pé. Confiar em Deus. Ele é maior que os gigantes desse mundo. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Jesus, te adoramos.
conquistando. Fomos criados para isso, para a glória de Deus. Amém? Nós vamos encerrar essa celebração cantando com júbilo, mas antes eu queria convidar você a participar de uma cura, que é a cura da Raquel. A Raquel, ela há algum tempo vem sofrendo com dores, com algumas limitações, e a voz da Raquel é um instrumento de ministério dela, mas também é um instrumento de trabalho, através do qual o Senhor lhe dá o pão de cada dia. A Raquel, ela está hoje aqui, literalmente no sacrifício, está doendo para cantar. Hoje pela manhã ela não cantou, para poder estar aqui hoje à noite, mas ela é uma bênção de Deus e nós precisamos sustentar essa bênção em oração. É um presente de Deus, é uma dádiva de Deus para nós. Hoje a gente cantou aqui pela manhã, né, gente? E aí a gente veio passar o som agora à noite. Quando a Raquel começou a cantar, a banda só se olhou aqui, tipo, né? De verdade, eu pensei, o que eu tô cantando aqui, né? O que eu tô cantando? Mas, então eu queria que você que tem aí o dom da fé, declare a cura da Raquel em nome de Jesus. Você aí que tem dom de cura, passa um álcool em gel na mão, depois do culto vem e toca na garganta da Raquel. Mas não importa qual é o seu dom, use para que seja um instrumento de cura na vida da Raquel. Clame, vamos interceder, vamos clamar. A Raquel tem passado por alguns profissionais, hoje ela está tomando remédios, alguns fortes, mas eu acho que a gente pode resolver isso com Deus, amém? Queria que você impusesse as mãos na direção da Raquel e nós clamamos por essa cura. E use seu dom, sua fé. Pai, em nome do Senhor Jesus, Tu criaste a Raquel para o louvor da Tua glória e para toda a Tua igreja. Está claro que esse louvor é através da música, é através da sua voz. Tu tens trazido o pão à mesa dela e do Gui através deste dom, Senhor, através desta capacidade. Meu Deus, mas ela tem sido atrapalhada por dores, por dificuldades, por tensões. Senhor, faz isso em todos os níveis, trazendo cura, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, traga relaxamento emocional, relaxamento espiritual, relaxamento físico para toda a musculatura do seu corpo, em especial para a região da garganta. Senhor, toca lá em cada célula, em cada átomo do corpo da Raquel, vem trazer esta cura maravilhosa, milagrosa, Senhor. Nós queremos continuar nos alegrando com a Tua grandeza sendo declarada através da voz da Raquel. Então, meu Deus, hoje, nos próximos dias, nos traz boas notícias daquilo que o Senhor já está fazendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, até a Raquel testemunhar a cura, não deixe de orar, amém? Esta cura o Senhor pode fazer e nós cremos, nós agradecemos. Igreja do Senhor Jesus, vamos começar a nossa semana declarando com alegria: nós estamos aqui, mas não somos daqui. Quando tudo aqui passar, quando tudo aqui acabar, onde é que nós vamos estar? Para onde que nós vamos subir? Para o céu. Caleb disse: vamos subir. Né? Caleb disse: vamos subir, vamos lá, o Senhor é conosco e nós vamos subir, ainda bem. É nesse tempo aqui, ó. Ainda
vou subir, eu vou subir. Você? Eu vou subir, 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 eu vou subir. Ainda bem, ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Eu vou subir, 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 eu vou subir. Declara mais uma vez. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Só as vozes declarando isso. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Vem vocal comigo, com a igreja. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. E pra acabar, ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Aleluia. Aleluia. Tenha uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Acho que era a versão solo de baixo. Acho que era a versão solo de baixo. Aqui, ó. Agora vai. Eu sempre esqueço. Daí perco. Demorou.